Boa noite a todos, estamos começando agora aí mais uma celebração online. Nosso desejo é que você possa estar conosco aí, mesmo da sua casa, mesmo distante, que a gente possa estar louvando juntos ao nosso Deus e também que a gente possa estar aprendendo mais da palavra que o Felipe vai ministrar essa noite, então que a gente possa estar atento àquilo que Deus tem para falar para nós, amém? Faz-me ouvir tua voz, mais que a todas as vozes, sobre as distrações do mundo aqui. Faz-me ouvir tua voz, mais que a todas as vozes, sobre as distrações do mundo aqui. Tua voz vida traz e promessas nos faz. Teu amor vale mais que as riquezas deste mundo. Tua palavra, vida abundante, tua palavra nunca falhará. Terra e céu irão passar, mas tua palavra permanecerá. Vem usar nossa voz com a tua palavra, para que o mundo receba o teu amor. Tua palavra, vida abundante, tua palavra nunca falhará. Terra e céu irão passar, mas tua palavra permanecerá. A relva seca e as flores cairão, mas a palavra do Senhor vai durar para sempre. A relva seca e as flores cairão, mas a palavra do Senhor vai durar para sempre. Tua palavra, vida abundante, tua palavra nunca falhará. Terra e céu irão passar, mas tua palavra permanecerá. Tua palavra, vida abundante, tua palavra nunca falhará. Terra e céu irão passar, mas tua palavra permanecerá. Amém. Para quem iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? Olá a todos, vamos prosseguir com avisos que são sempre importantes para que você se envolva na vida da igreja. Não fique só assistindo as coisas acontecerem, mas possa estar pronto para participar de cada uma das atividades e envolver-se nos ministérios. Deixa eu falar um pouco a respeito da EBD. A EBD voltou domingo passado, estamos nos adaptando, mas já estamos funcionando. Os homens, esse final de semana, estarão reunidos com o irmão Abraão e o irmão José Carlos. As mulheres, enquanto a irmã Eunice não tem condições de voltar, o grupo está ficando com a Eulanira e a Eneir, então podem vir no salão social que elas estão se reunindo lá. Os casais estão comigo por enquanto e até que a gente possa treinar outras duplas para dirigirem o grupo. E nós estamos estudando esse livro aqui, Casados e Felizes.
E um dos tópicos ele fala sobre as figuras do casamento, e uma das figuras é: não permita que seu casamento vire uma mala sem alça. Então, difícil de carregar, difícil de prosseguir e pesada demais para suportar. Então, são bem interessantes as figuras. O autor é o pastor Hernandes Dias Lopes, bem conhecido nessa área, e nós vamos, através de textos bíblicos, estudando cada uma das figuras existentes nesse livro para a reestruturação do casamento e para a manutenção de situações difíceis, que têm sido difíceis de lidar. A juventude, a partir dos adolescentes, estão com o Felipe Aureliano, então ele está cuidando desse grupo. Jovens adultos, o Kleber. E a estrutura da IBD, por enquanto, está assim. O Ministério Infantil não está funcionando às 9 horas, mas a partir das 10h30 as pessoas podem chegar para o culto, então deixar as crianças lá no Ministério Infantil. A partir de julho, nosso plano é termos o Ministério Infantil funcionando nos 2 horários. E assim que tivermos uma equipe grande o suficiente para atuar a partir da IBD, então teremos funcionando. Se você já trabalhou no Ministério Infantil, faça contato com a Dayana, com a Marina e com a Daniele para dar o seu nome novamente, criarmos novas estruturas de treinamento e condição de cuidado com o Ministério Infantil também. Ação social e missões. Em missões, esse é o segundo domingo, é o domingo que nós recolhemos a oferta missionária para dar atenção e expressar cuidado com o Jonathan e a Miriam, que são da Cristolândia Guarulhos. A Cristolândia Guarulhos trabalha mais com os filhos de pessoas que estão em condição de viciados, dependentes, e os filhos não têm com quem ficar. Essas crianças são abrigadas na Cristolândia Guarulhos e é feito todo um trabalho especial. A Mira e o Jonatas têm trabalhado com isso. E o Rafael, na Cristolândia São Paulo, ele trabalha mais diretamente com os dependentes ainda, pessoas que estão em situação de rua e precisam de abrigo e vão se convertendo. É um trabalho muito especial e de muita ousadia. Então a gente entrega roupa, entrega ofertas e temos que ter um cuidado especial também na manutenção das despesas desses missionários especificamente. Sertão de Pernambuco, o Fundo de Missões, então cuida lá da oferta que vai para o Ronaldo e para a Joana no Sertão do Pernambuco. E outros missionários nós temos as ofertas que saem do nosso orçamento normal da igreja, de dízimos que nós entregamos todo mês, como o André e a Daniela. Também no Fundo de Missões tem a Esther, que é missionária lá na Índia. Então ela também recebe pelo Fundo de Missões essa oferta que é entregue no segundo domingo. O André e a Daniela e a Claudelise e o Thomas recebem pelo pelo orçamento da igreja, que já tem uma verba separada especificamente para isso. Então, missões é um campo bastante amplo da nossa igreja que requer bastante recursos. Se você podendo especificar a sua oferta no segundo domingo ou nos outros domingos, também escrevendo missões, além do dízimo que você entregue também uma oferta para missões. Também temos a ação social, que hoje tem atuado através dos lacres, na troca por cadeiras, aqueles lacres de latinha de refrigerante. Então você pode recolher pessoalmente, como também pode conversar com pessoas que têm cantina em escola, restaurantes, padaria, dizer do trabalho que a nossa igreja realiza por troca de cadeiras de rodas com aqueles lacres e pedir para que eles recolham. E você passa lá uma vez por semana para pegar e trazer para cá, e nós vamos ajuntando até dar a quantidade certa para fazermos a troca.
Você pode doar cestas básicas para famílias de nossa igreja, também pessoas da comunidade local aqui que temos ajudado mensalmente. Você pode doar essas cestas e também pode doar alimentos para a sopa que temos entregue para pessoas que estão enfermas, em dificuldade, e também para os seus cuidadores. Uma vez por semana o grupo faz as sopas e também entrega normalmente na sexta-feira para aquelas pessoas relacionadas que a Tânia tem tido todo o cuidado para relacionar e providenciar a entrega com a equipe. E o Muro Solidário, todo domingo das 8 às 10 da manhã. Então temos pessoas que ficam à frente do prédio da igreja, ali onde temos o muro com varal e araras, e ali doamos roupas, não vendemos, só apenas doamos roupas nesse expediente para pessoas que estão necessitando de cobertores, agasalhos e meias, coisas que vão aquecer a sua vida e o seu coração através de um gesto de participação da nossa vida como igreja. É isso que temos que fazer, aguardamos o seu envolvimento. Qualquer dúvida, nos procure a Tânia. Vamos doar também dízimos de ofertas. Eu quero ler um texto antes de fazermos a nossa entrega. Jeremias 31, 25 diz assim: Eu animarei os cansados e darei comida a todos os que estão fracos de fome. Então, o próprio Deus nos motiva quando nós desafiamos a igreja a participar. Nós estamos fazendo aquilo que Deus quer fazer. Cada vez que nós chamamos você como igreja, é como se Deus mesmo estivesse agindo, porque nós somos o corpo de Cristo aqui nesse mundo, com as nossas ações, desenvolvendo o ministério e cuidado às pessoas, aqueles que já são da igreja e aqueles que ainda não são. É o próprio Deus agindo através das nossas vidas. Deus hoje, Ele caminha nesse mundo através das nossas vidas, da nossa entrega e daquilo que ofertamos pessoalmente para acolher as pessoas que estão passando por necessidade. Então faça isso agora, participando ainda dessa canção. Você verá aí os números das contas aparecendo na tela, também o QR Code no canto do visor. Você pode escanear, fazer essa doação, depois envie o WhatsApp ou liga aqui para a igreja, dizendo que você fez sua doação, ou mesmo por e-mail, e nos avise para que nós encaminhemos corretamente o dízimo que você entregou e a oferta que você também doou. Deus te abençoe, é muito bom ter você participando conosco e logo estaremos mais próximos novamente. Faça a sua inscrição, participe do culto presencial às 10h30 e também conecte-se conosco através do Facebook, do YouTube, e nós estaremos de alguma forma ligados com a sua vida, participando, não só assistindo o que temos feito. Deus te abençoe e até a próxima. Estavas desde o princípio, eterno tu és, Senhor. Criaste do nada a terra, me rendo a ti. Antes que eu pecasse, pagaste o preço na cruz. Meus erros pesaram em teus ombros, me rendo a ti.
posso dizer? Que posso fazer se não entregar-te, ó Deus, o meu coração? Na salvação eu caminho, teu Espírito vive em mim. Declaro as tuas promessas, me rendo a ti. Que posso dizer? Posso fazer se não entregar-te, ó Deus, o meu coração? Que posso dizer? Que posso fazer não entregar-te, ó Deus, o meu coração? Estarei com mãos levantadas pra ti louvar, pois tu deste tudo a mim. Meu ser a ti, ó Senhor, siga em ti, o que sou é teu. Estarei com mãos levantadas pra ti louvar, pois tu deste tudo a mim. Meu ser a ti, ó Senhor, siga em ti, o que sou é teu. Que posso dizer? Que posso fazer se não entregar-te, ó Deus, o meu coração? A paz, irmãos. O lado positivo desse tempo de pandemia é que tenho passado mais tempo com os meus filhos. A minha vida profissional não foi afetada e Deus tem me surpreendido muito, embora eu ainda não dedique a Ele todo o tempo que gostaria. Não consigo ver meus pais, irmãos e amigos com a mesma frequência e perdi o meu melhor amigo. Isso tem sido mais difícil de lidar. Eu não me conformo de jeito nenhum e sinto muita falta dele. Era como um irmão e a única pessoa com quem eu conseguia me abrir. Me dói demais a partida dele por esse vírus, e essa tem sido a minha luta diária. À luz da palavra, Jesus nos alertou sobre esses males. Tento ficar firme, acreditando que Deus sabe o que faz e que permitiu esse vírus chegar a toda a população, com algum propósito que eu não posso questionar, embora seja o que eu mais faça. Anderson Pereira dos Santos. Olá, igreja, graça e paz. Chegou agora o momento de falarmos com o Senhor. Aquele momento que você tem livre acesso ao Pai durante o culto
para conversar com Ele, para agradecer, para pedir perdão dos seus pecados e desta forma ser cada vez mais e mais abençoado por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. A nossa meditação está em Salmos 25, do versículo 16 ao 18, que assim diz: Olha para mim e tem piedade de mim, porque estou solitário e aflito. As ânsias do meu coração se têm multiplicado. Tira-me dos meus apertos. Olha para a minha aflição e para a minha dor e perdoa todos os meus pecados. Amém? Às vezes você se sente solitário e sem valor. Os amigos parecem não se importar. E o pior, as pessoas mais próximas são aquelas que você ama, são as que são mais usadas pelo inimigo para dizer a seu espírito: ninguém liga para você. Mas eu quero te dizer o seguinte, querida irmã e querido irmão: o amor está no coração e não na boca. Palavras não valem coisa alguma para Deus. Por isto, não se importe com a voz do inimigo. O verdadeiro amor vem do Senhor. Aquele que tem Deus no coração não está solitário, pois é preferível estar com Deus e com seu Filho Jesus Cristo do que estar rodeado de semelhantes que não praticam o amor verdadeiro. Amém? Então essa é a mensagem que eu queria deixar para vocês. A nossa confiança tem que estar no Senhor. Sabe por quê? Porque Ele de fato é o nosso amigo verdadeiro. É Ele que vai trazer as palavras certas para aquele momento de dificuldade. É Ele que vai jogar luz ao meio às trevas, à escuridão. É Ele que vai trazer alegria para o seu coração entristecido. É Ele que vai enxugar as suas lágrimas e curar as suas feridas. Então, confie no Senhor. Eu queria que toda a igreja me ajudasse em oração por alguns pedidos que eu tenho aqui, pessoas enfermas. Eu queria que toda a igreja me ajudasse em oração pela vida do Wesley Penteado. Vou citar aqui agora as pessoas que estão contaminadas pela Covid. O Wesley testou positivo, ele está contaminado. O nosso seminarista Davi Domingues, ele continua em recuperação, está se recuperando bem. A pastora Ana Jara e o marido lá de Belo Horizonte também foram contaminados. Que vocês me ajudem em oração por este casal abençoado. Também o casal aqui da nossa igreja, o William e a Alessandra, eles são membros da igreja, também testaram positivo. Peço também à amada igreja que me ajude em oração pela mãe da Alessandra, a senhora Maria Terezinha. Também o Jarbinha, ele é um pedido da Madalena Salles, é parente da Madalena, ele foi entubado, vamos continuar orando por ele. Pelo senhor Sebastião Júnior, também entubado, um pedido da Patrícia Crispim. O Fernando, ele também se encontra entubado, dependente de 90% de respiração mecânica, um pedido da nossa querida irmã Samira Seixas. Temos outras enfermidades, vamos orar pelo pequeno Noah. Ele é netinho ali da Márcia, dentista aqui da nossa igreja, filhinho da Thaisa e do Dudu. O nosso querido irmão Betinho aqui da igreja, vamos orar pela saúde dele, ele precisa do agir do Senhor na área da saúde. O Ronaldo Santi, ele foi operado no dia 9, na quarta-feira, está se recuperando, a igreja orou por ele no domingo, vamos continuar orando pela sua plena e completa recuperação. Peço à amada igreja que também esteja me ajudando em oração pela Elisângela Salles, pela saúde dela, pela saúde da sua mãe. Vamos continuar clamando pela vida do Tiago Brandão, que está se recuperando de uma cirurgia, a Francisca Schau, pela descoberta de um tumor, a Carla, uma médica que também precisa do agir do Senhor, o Cláudio Bodo está internado, a Cacilda também internada. Vamos orar pelo Renê Ribeiro da Silva de Sales, por libertação das drogas. Também pela senhora Maria Tereza Lopes, também pela sua mãe, Maria Dolores Lopes. São parentes da nossa querida Imaculada.
Vamos orar pela saúde, pelo renovo espiritual na vida desta família e também pelo irmão Raimundo Cordeiro Filho e a esposa Roseli da Silva Cordeiro. Uma família amada nossa aqui da igreja que precisa do agir do Senhor. Temos também a nossa querida Eunice Riso, a Regiane Flauzino, que Deus continue abençoando essas vidas. Temos também motivos de alegria e de agradecimento e não podemos deixar de mencionar esses nomes. Damos graças e glória a Deus por mais um ano de vida, pela nossa querida Jussara Sanches, aniversariou segunda-feira, dia 9. Na quinta-feira, dia 10, o Pedro Estevão, ele é marido ali da Viviane da Brins, também a Rúbia Maia e a Miriam Viveiro. Na sexta-feira foi aniversário da Luciana Consentino, do Douglas Silva, da Rosiane Bernardo e também do meu filho Tassiano. E hoje, domingo, é aniversário do Marcos Vinícius de Barros Santiago. Que Deus seja com cada um de vocês, que Deus traga anos e anos de vida, de saúde, de paz, de alegria, sempre na presença dEle, do nosso Senhor Jesus Cristo. Você que está em casa, você que precisa do agir do Senhor, o agir do Senhor na sua vida, na vida da sua família, na vida de um parente próximo, ou mesmo que a sua vida está tudo bem, está tudo tranquilo, eu queria que você ainda assim fechasse seus olhos, curvasse a sua fronte, em sinal de respeito e de total sintonia com o trono de Deus e me ajudasse em oração por estas vidas. Peça perdão a Deus pelos seus pecados, entregue a Ele aquilo que você tem que entregar, entregue a Ele o seu coração, deposite o seu coração no altar. Entregue suas lágrimas, entregue a sua família, a sua casa, porque tudo é dEle, tudo vem dEle. E me ajude em oração. Vamos orar? Feche seus olhos. Pai amado, Pai querido, obrigada, Senhor Jesus. Obrigada pelo teu imenso amor. Obrigada por se importar comigo. Obrigada por se importar com a sua igreja. Por isto, Pai, eu dou glórias ao Senhor. Obrigada, Pai, obrigada por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor já fez e operou na minha vida, na vida deste irmão que neste momento está orando comigo. Nós temos somente que lhe agradecer. Por isto, Pai, receba a nossa gratidão, receba o nosso muito obrigada, Senhor, muito, muito obrigada. Obrigada pelo dom da vida, obrigada pela saúde, pela minha família, pelo meu lar. Obrigada pelo meu sustento, pelo alimento, pela igreja em que eu congrego. Obrigada, Pai, obrigada. E também, Pai, eu coloco no teu altar todos esses pedidos, todas essas vidas aqui mencionadas. Cuide de cada um deles. Cuide, Pai, daquelas pessoas que estão enfermas, que estão acamadas, que estão hospitalizadas, que estão entubadas. Cuide de cada pessoa que foi contaminada por esse vírus da Covid. E também cuide da saúde de outras pessoas que estão com outras enfermidades, principalmente, Pai, aquelas pessoas que estão com feridas na alma, pessoas que estão tristes, pessoas que não sabem mais a quem recorrer. Mas eu creio, Pai, que neste momento a nossa oração está sendo recolhida pelo Senhor, está chegando a teu trono e o Senhor terá misericórdia sobre cada uma dessas vidas que clama e espera o agir do Senhor. Por isto, Pai, opere a tua boa, perfeita e agradável vontade sobre a vida de cada um, trazendo aquilo que necessitamos e não aquilo que pedimos, Pai, porque o Senhor sabe verdadeiramente daquilo que necessitamos. Por isso, seja, Pai, seja com cada um, traga paz, traga alegria, traga também o perdão dos pecados, a libertação da culpa, a libertação do ódio, do rancor, a libertação das raízes de amargura, Pai, e nos torne pessoas melhores, Pai, pessoas parecidas com o Senhor. Esta é a oração que faço, agradecida, crendo desde agora e desde sempre no teu imenso agir. É a oração que faço no santo e amado nome de Jesus. Amém, amém. Fiquem agora com a palavra, que a palavra possa edificar
a sua vida crescer no seu coração. A pandemia tem sido difícil para todos. Umas famílias mais afetadas, outras menos. Na nossa não foi diferente, mas Deus, em sua infinita bondade, continua cuidando de nós. Enfrentamos desafios diários no que se refere ao trabalho, escola, pois todos os dias saímos para trabalhar com um sentimento de insegurança, mas em nenhum momento com temor, pois não perdemos a confiança em Deus. Tudo está no controle dele. Não tínhamos a prática de realizar o culto doméstico. Hoje somos abençoados através desse momento tão especial. Esta semana, a Sofia me disse: "Mamãe, tô com saudade de cantar na igreja." Este é o nosso sentimento. Sentimos falta dos cultos presenciais, da comunhão com os irmãos, de um abraço e das conversas edificantes. Andréia, Cristina Muniz, Valmir e Sofia. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, sejam sobre todos, sobre todas que estão nos ouvindo em qualquer tempo, em qualquer ocasião. Que a graça de Jesus possa continuar a invadir e a renovar os nossos corações, os nossos sentimentos, o nosso entendimento, as nossas forças. Estamos nessa série de mensagens acerca da missão da igreja, sobre o envolvimento, sobre a participação naquilo que o próprio Deus está fazendo no mundo. Deus está em missão. Sempre esteve, sempre estará. Deus é um Deus de movimento. Deus é um Deus é um Deus ativo. É um Deus que convoca. É um Deus que tem estratégias, que possui planejamentos, que possui objetivos. Deus tem um destino para cada um de nós. Deus está em movimento constante e nos convida para isso também. Precisamos ser cristãos sem sermos caretas. Ao lermos a Bíblia, nós vamos entender qual que é o nosso papel. O que eu quero dizer, meu irmão, é que não há na Bíblia nenhum versículo que é simplesmente direcionado para mim. E não há na Bíblia nenhum versículo que é um versículo direcionado para você. Não tem na Bíblia um versículo direcionado para o Felipe. Esse versículo foi escrito para o Felipe. Esse versículo foi escrito para o João. Esse versículo foi escrito para o José. Não tem. A Bíblia é um conjunto de princípios que são inegociáveis. Nós precisamos ouvir a Deus. Para descobrir a vontade de Deus para as nossas vidas, precisamos ouvir a Deus. Precisamos pedir a Deus. Precisamos pedir para que Deus nos revele. E quando a gente fala acerca de ouvir a Deus, muitas pessoas que nós consideramos cristãos maduros, pastores, por aí, enfim, vão dizer que a maneira mais eficiente de ouvir a Deus é ler na Bíblia. E é verdade. Concordo com isso em gênero, número e grau. Deus deixou a sua revelação escrita e a completude da tua vontade. Mas aí a gente vai ler na Bíblia e a gente não tem um direcionamento assim para o meu dia, para a minha realidade, né? E aí, então tem gente que entra em parafuso, porque quer descobrir a vontade de Deus para a própria vida, para o dia seguinte, e a Bíblia só está falando da vontade de Deus de uma maneira geral, né? A vontade de Deus para a sua igreja, para o seu povo, não exatamente para mim. Então eu sei qual que é a vontade de Deus, que é o Evangelho de Jesus Cristo ser anunciado para toda criatura. Mas a Bíblia não fala da vontade de Deus acerca do curso que eu vou fazer. Eu estou em dúvida se eu faço ou se eu não faço esse curso, se eu entro ou se eu não entro nesse emprego, se eu
enfim, se eu caso ou se eu não caso com essa pessoa, enfim, e aí a Bíblia não vai ter esse trecho específico. Então ficamos parece que nessa lacuna aí de tentarmos ouvir a Deus, mas não especificamente e não claramente. Enfim, meus irmãos, isso é um dilema que fez com que muitas pessoas desanimassem. Porque acreditam que a Bíblia é insuficiente, né? Isso é um perigo, isso é algo que precisa ser tratado, né? Quando eu digo que a Bíblia não é um manual de regras de comportamento, mas sim um conjunto de princípios de vida inegociáveis, o que eu estou querendo dizer é que a gente precisa estar bem fundamentado na Bíblia, bem fundamentado daquilo que flui da Bíblia como vontade de Deus, como a revelação de Deus, como princípios, para que a gente possa viver as nossas vidas, para que a gente possa opinar, para que a gente possa se posicionar no mundo em qualquer assunto, para que a gente possa ser orientado. Se Deus tivesse interessado com que todo mundo se comportasse igual, então é só uma congregação que estaria certa, que é justamente aquela congregação que descobriu a maneira como se comporta. Porque estamos diante, na vida evangélica, na vida cristã da igreja, enfim, a igreja está espalhada por todo canto do mundo. E em todo canto do mundo há comportamentos diferentes. Você acha mesmo que o pessoal da igreja da África do Sul se comporta da mesma maneira que nós nos comportamos? Mas eu acredito que eles são de Jesus e nós também somos de Jesus. Por quê? Porque os princípios são os mesmos, não a maneira como a gente se estabelece. Tá entendendo? Então, os princípios, uma vez fundamentados nos princípios da Bíblia, aí sim esses princípios vão dar orientação para a maneira como a gente se comporta, para a maneira como a gente se veste, para a maneira como a gente conversa, para a maneira como a gente se posiciona em qualquer assunto. Eu não estou falando posicionamento cristão na política, posicionamento cristão numa situação mais polêmica que saiu na TV. Não, por exemplo, um assunto que começou nos corredores da igreja. E fulano fez isso, e como que a gente julga, como é que a gente discerne essa situação de maneira bíblica, de maneira cristã? Todo mundo tem que ter essa capacidade, uma vez que está bem fundamentado nos princípios bíblicos, nos ensinos bíblicos para a nossa vida. E não esse costume de, não sabemos como resolver, vamos perguntar para o pastor. Né? O pastor, por viver uma vida bem centrada nisso e exclusivamente dedicada a isso, com certeza vai saber o que dizer, né? Mas é uma capacidade que uma igreja madura tem e que por ser uma igreja madura todo mundo consegue resolver situações mais simples. Tá entendendo? Mas que não dependem somente da liderança da igreja, mas sim porque somos pessoas bem fundamentadas nos princípios cristãos, sobre qualquer assunto. Então eu já vi pessoas dizendo o seguinte: nossa, eu gosto da maneira como aquele pastor fala, porque aquele pastor ele se posiciona bem, é verdade, é o pastor bom para dar sermão, é o pastor bom para se posicionar em qualquer assunto, e aquele pastor é bom. Mas a gente começa a enxergar, eu estou falando aqui ao redor na esfera dos pastores, né, na esfera das pessoas que estão na frente, pregadores, enfim. Ele é muito bom para ter um enfoque assim de sermão, ele tem um enfoque assim de se posicionar, de ser um cara com a rédea assim, firme, assim, né? Mas tem pastor que é bom também, tem pregador que é bom também, mas que não tem opinião tão forte, né? E aí, esses pastores que provavelmente não têm opinião tão forte acabam sendo engolidos por opiniões de irmãos que têm opiniões mais fortes, né? E isso é bem válido, isso é válido. O que eu estou querendo dizer é que não importa o que a aparência demonstra, às vezes o pastor tem uma opinião forte, mas não é bem fundamentado, e assim como o irmão da igreja, diácono, presbítero, apóstolo, enfim, né, como você quiser encarar, mas assim, às vezes a pessoa até tem um bom fundamento cristão, tem até um bom fundamento no ensino bíblico, mas ela não sabe se expressar direito. E, por outro lado, tem pessoas que não estão tão enraizadas assim na Bíblia, que têm um conhecimento bem supérfluo da Bíblia, e muitos até mesmo não fazem a menor ideia do que a Bíblia está ensinando, mas que sabem se expressar, que têm opinião forte. E aí a gente acaba ficando com o que tem opinião forte, sabe? E isso é um perigo. Por quê? Porque a gente precisa aprender a discernir o que a Bíblia está falando, a gente precisa estar fundamentado.
Então, para a gente participar nessa missão de Deus, com Deus no mundo, esse envolvimento, essa participação ativa, uma vez que entendemos que o chamado de Deus é para uma vida integral, com certeza, especialmente dedicada à sua obra, né? A gente precisa, primeiro, partir do lugar certo, estar no lugar certo, para as coisas acontecerem da maneira como Deus deseja que aconteça. A gente não pode se esconder atrás dos nossos discursos, a gente não pode se esconder atrás dos nossos serviços, porque o meu discurso, ele não me protege, ele não diz nada. O meu serviço, a maneira como eu faço um monte de coisa e para o serviço também não me protege, não me diz nada. O que me protege é a minha fundamentação na palavra de Deus, que é o que Jesus fala. Aquele que acredita nas minhas palavras, aquele que está bem alicerçado nas minhas palavras, é como um homem que construiu a sua casa sobre a rocha, veio a tempestade e a casa não caiu, porque estava bem fundamentada. Então tem muitos assuntos por aí, e nas nossas próprias rodas de conversa, né? E a gente precisa ser cristão, é simplesmente isso, para que a gente possa participar da missão de Deus. Como eu disse, sem ser careta, sem ficar preso demais a tradições, a costumes, mas também sem se corromper nas tradições. A gente precisa sair da caixinha às vezes. E quando eu digo sair da caixinha, eu não estou falando vamos abandonar, vamos nos afastar das tradições e dos valores que nós aprendemos com os nossos pais. Ou vamos reformar a nossa fé porque o mundo mudou. Não estou falando isso, mas quando eu estou falando sair da caixinha, o que a Bíblia está nos ensinando é que a gente precisa aprender a dialogar com a realidade. E é o que eu estou falando. Uma questão de princípios e não de comportamentos. Não se luta com cavalo e com lança numa guerra de armamento de fogo. Não dá. A gente tem que lutar com as mesmas armas. Temos que nos contextualizar. Mas as razões pelas quais lutamos, isto é, os princípios, esses permanecem os mesmos. Só que a gente precisa aprender a dialogar com a realidade. Tá entendendo? Porque a gente se afastou muito das pessoas que têm dogmas diferentes de nós, mas que também são de Jesus e que nós tratamos como se fossem nossos inimigos, sabe? Sendo que a missão de Deus é um povo plural, é de um povo plural, é de uma pluralidade externa, mas que essencialmente é a mesma coisa, filhos de Deus, só que cada um vivendo da sua forma, no seu contexto, na sua realidade. Se não se corromper com os princípios cristãos, a maneira como se estabelece na igreja, fica tudo certo. Então a igreja vai ter uma boa consciência da Bíblia, se tiver verdadeiramente enraizado na Bíblia e não tiver problema de pintar a parede da igreja de preto, ou não tiver problema de ter LED na igreja, ou não tiver problema de alguns determinados costumes, se tiver bem enraizado na Bíblia e tiver a sua consciência bem centrada e entregue a Deus, com as intenções corretas, bem fundamentado nos princípios cristãos, não vai ter problema, porque vai viver a missão, sabe? E Deus vai direcionar aquelas pessoas que precisam da salvação, aqueles que hão de herdar a salvação, cada um para as suas igrejas. A gente não pode achar que a nossa missão é trazer o Brasil inteiro para a nossa igreja. Porque isso não vai dar certo, porque nós não temos total capacidade para lidar com mentes diferentes, com pessoas diferentes, mas que possivelmente outras igrejas terão. E da mesma forma, eles também precisam entender o nosso jeito de viver, de pensar, sabe? E isso é ser bíblico, isso é ser cristão, isso não é, assim, perder o crédito, isso é simplesmente saber se posicionar e saber dialogar. E é muito grave quando Jesus fala que os filhos das trevas são mais hábeis, são mais espertos, são mais astutos na sua geração do que os filhos da luz. Justamente porque entendemos que esses filhos das trevas, que é o que Jesus fala, né? Eles não têm esse compromisso com uma tradição muito forte que a gente deixou acontecer na igreja. Estou falando Evangelho, Bíblia, vida coerente com os mandamentos de Jesus, com o amor ao próximo, com os valores cristãos, enfim. Mas o que Jesus está querendo dizer é que pra gente, às vezes, é para ficar esperto no que esse pessoal que diz que não crê em nada fala. Porque às vezes eles têm percepções de coisas que a gente deveria ter, só que a gente vai demorar para ter, porque a gente está atrasado, porque a gente tem medo de sair da caixinha. E que seriam importantes para o cumprimento da vontade de Deus, para a missão de Deus, sabe? Porque Deus está interessado nas pessoas que não tem nada de Deus.
São essas pessoas que Deus está interessado. E como é que a gente vai chegar em pessoas que não têm nada de Deus, quer sejam pessoas simples, quer sejam pessoas intelectuais, sem conhecer nada da realidade deles, né? E eu sei que eu estou caminhando por um terreno aqui muito escorregadio, mas o que eu estou querendo dizer é como Paulo diz, me fiz judeu para ganhar os judeus, me fiz louco para ganhar os loucos, me fiz como nada para ganhar os que não eram nada, me fiz de tudo para com todos para tentar salvar alguns. Então é o que eu estou falando, nós somos discípulos de Jesus, disfarçados de todos os jeitos aí no mundo, sem se corromper, sem descaracterizar os nossos princípios, mas saber dialogar com o mundo. E isso é missão. O Evangelho é supracultural, o Evangelho ele não descaracteriza a cultura, mas ele entra na cultura, vive de acordo com a cultura e descaracteriza o pecado, descaracteriza a consciência corrompida, a essência corrompida. Porque às vezes a gente até hoje tem a ideia de chegar num terreiro de Umbanda e falar, para a gente converter, a gente tem que destruir o terreiro e trazer todo mundo para a nossa igreja. Não, mas o terreiro é um lugar que já está pronto, que já está com a reunião pronta, que já está com os horários prontos, só precisa corrigir a doutrina. Precisa entrar lá e corrigir a doutrina, porque a igreja já está pronta. Só que eles não entenderam ainda, estão vivendo com a consciência, com os princípios comprometidos. Essa é a diferença. Não dá para a gente sair daqui com o nosso ministério de dança e fazer missões na África. Para quê? Para ensinar os africanos a dançar? Não, eles estão dançando, mas muitas culturas, religiões estão dançando para deuses que eles não conhecem. Não, a dança já está pronta, eles já sabem dançar, mas eles precisam dançar para o Deus verdadeiro, sabe? E esse é o nosso papel. Sem grosseria, diferente do que Pedro fez para Cornélio, sabe? Que quando Pedro, lá em Atos capítulo 10, chega para Cornélio, ele fala, eu sei que vocês são impuros, eu sei que vocês são gentios, mas enfim, Deus amou vocês também, então eu tenho que me misturar com vocês. Pedro fez uma introdução terrível na casa de Cornélio, sabe? Terrível. Porque ele enxergou a diferença, mas ele sabia o que ele tinha que fazer. Então ele foi como um religioso que queria trazer o pessoal que estava vivendo uma realidade para o seu próprio jeito de pensar. E isso não pode ser, sabe? Então, o que eu falo, Jesus Cristo é Senhor de todo povo, de toda língua, de toda tribo, de toda raça e de toda nação. E todas as culturas enxergam na pessoa de Jesus o seu Messias. E não tem gente igual a gente. Tem gente por aí que é filho de Deus e que não é igual a gente. É isso que eu estou querendo dizer. No Evangelho de João, capítulo 6, a partir do versículo 53 até o 69, vamos ler esse trecho só para a gente dar fundamento a tudo isso que a gente já conversou até aqui. Diz o seguinte, palavras de Jesus. Olha, Jesus lhes disse, eu lhes digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmos. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Da mesma forma como o Pai que vive me enviou, eu vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Este é o pão que desceu dos céus. Os antepassados de vocês comeram o maná e morreram, mas aquele que se alimenta deste pão viverá para sempre. Ele disse isso quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram, dura é essa palavra, quem pode suportá-la? Sabendo em seu íntimo que os seus discípulos estavam se queixando de ouvirem do que ouviram, né? Jesus lhes disse, isso os escandaliza? O que acontecerá se vocês virem o Filho do Homem subir para onde estava antes? O Espírito dá a vida, a carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu lhe disse são espírito e vida. Contudo, há alguns de vocês que não creem, pois Jesus sabia desde o princípio quais deles não criam e quem o iria trair. E prosseguiu, é por isso que eu lhes disse que ninguém pode vir a mim, a não ser que isto lhe seja dado pelo Pai. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Jesus perguntou aos 12, vocês também não querem ir? Simão Pedro lhe respondeu, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Tu tens as palavras de vida eterna, nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus.
O que eu estou querendo dizer é que Jesus, com os seus milagres, com os seus feitos extraordinários, com os seus ensinos, fez com que se ajuntasse ao redor dele uma multidão de pessoas que pareciam que eram seus discípulos, pareciam que eram pessoas que o serviam. Só que quando Jesus apertou o discurso, de maneira que alguns disseram: nossa, mestre, mas como é dura essa palavra, Jesus não afinou as palavras. Jesus falou: é isso mesmo, é duro mesmo. E se isso os escandaliza, se preparem, porque daqui para frente começa a ser pior. Então Jesus ele fala do verdadeiro evangelho. Ele está falando aqui, não vai ter pão, não vai ter saciação da sua sede com coisas físicas. Se alguém tiver fome, comerá da minha carne e beberá do meu sangue, para que não tenha mais fome, não tenha mais sede. E se alguém quiser ser salvo, terá que se alimentar de mim. É um tipo de discurso que não foi bem compreendido na consciência da multidão, porque a multidão queria saciação física, achava que Jesus estava lá para atender as suas necessidades, quando na verdade Jesus queria os enviar para atender as necessidades do mundo, sabe? E aí eles falaram: não queremos. E uma multidão de gente não quis, voltou atrás. E Jesus, que não era um homem de muitos amigos, mas sim de muitos admiradores, falou para os 12 discípulos, os 12 que estavam com ele. Falou: vocês também não querem ir? Está vendo como Jesus não está interessado em coisas que a gente às vezes está interessado? Jesus quer que a obra de Deus seja cumprida a todo custo, da maneira como a gente tiver que fazer para a obra se cumprir. E quem quiser ir, vai, mas quem não quiser, está disposto, não tem problema. E uma multidão de gente deixou de segui-lo porque viram que Jesus não estava oferecendo aquilo que eles pensavam que ele ofereceria, sabe? E aí só sobrou os discípulos mesmo. E aí Pedro falou: não, Senhor, não temos mais para onde ir, porque só em Ti mesmo sabemos que a nossa felicidade, nosso sustento, a nossa restauração completa, a nossa vida de verdade, a vida está em Ti, a vida eterna. Fora do Senhor é um engano mesmo. Por mais que pareça difícil e lá fora pareça muito mais agradável aos olhos, sabemos que em Ti, verdadeiramente, só em Ti, encontraremos essa vida que tanto procuramos, até mesmo essa saciação, essa satisfação que nós tanto procuramos e que a multidão não quis. Porque a multidão que seguia Jesus era formado por gente interesseira, era formado por gente que assistia o que Jesus estava fazendo, que observava o que Jesus estava fazendo e que gostava porque possivelmente poderia ser beneficiado. Essa é a multidão que seguia Jesus. Mas quando Jesus aperta o discurso e mostra o que realmente seria a sua obra, a multidão sai de cena e só sobram os discípulos. Só sobra o povo de Deus mesmo, escolhido para a sua obra. E não para somente se saciarem, porque tudo que os discípulos iam fazer com Jesus exigia que eles deixassem as suas vidas para trás, negassem a si mesmos, negassem o seu próprio conforto. E isso é muito duro, assim, isso é muito duro, né? E tristemente a gente percebe que isso tem ainda acontecido de maneira sutil, mas acontece. Quando percebemos que na igreja não vamos receber aquilo que nós estávamos esperando ao irmos para a igreja, ao nos tornarmos crentes, né? E sim que a missão de Jesus é mais difícil e mais desafiadora do que eu imaginei que fosse, aí vai mostrar quem que entendeu e quem não entendeu ainda o Evangelho. Poxa vida, eu vou ter que ir para todo tipo de gente para dialogar. Não vou estar no meu canto só recebendo de Deus, sabe? E isso é a missão de Deus com o mundo. Então, meus irmãos, o que eu quero terminar dizendo é: hoje é tempo de uma decisão. Hoje é tempo de uma decisão. Jesus está nos chamando para essa obra. Se vocês quiserem ir embora, não há nada que os prenda aqui. Não há nada que os prenda aqui. Não há nada. Mas o problema é, se vocês deixarem de viver essa vida, se vocês deixarem de viver essa obra, vocês vão perder tudo que Deus tem preparado, que é muito mais real e muito mais vantajoso do que o mundo diz que preparou para nós. Falsas promessas por aí, falsos enganos, falsas bênçãos, falsas esperanças,
que nessa lógica do mundo do consumo parece que vai ser bom, parece que eu deixar de viver isso daqui para ganhar mais dinheiro em outro lugar, para mim vai ser bom, mas no final vai ser destrutivo, porque é o que Jesus falou, quem tentar se preservar, quem tentar se proteger, quem tentar salvar a sua própria vida da sua própria maneira, esse aí vai perdê-la, porque vai chegar uma hora que a crise vai ser tão feia que ninguém vai suportar, porque construiu a sua casa sobre a areia. E a tempestade veio para quem construiu a mansão e para quem construiu o barraco. Mas às vezes o barraco está mais bem fundamentado do que a mansão e o barraco acaba ficando de pé e a mansão não. Então no final a crise vai ser tão feia que não vai ter valido a pena ter perdido tanto tempo em busca de riquezas que se corroeram, que foram roubadas, enfim. Mas a vida de Jesus é quem negar a sua própria vida por causa do Evangelho, por causa da missão de Deus, esse aí vai achar a sua própria vida, esse aí vai preservar a sua vida. Então, por isso que os discípulos se alegravam de terem sido considerados dignos de sofrer por causa do testemunho de Jesus. E eu começo a pensar nesses textos, eu começo a me maravilhar, falo, nossa, exatamente, eles se consideraram dignos porque eles foram chamados e eles se alegraram por apanharem por Jesus, porque sabia que isso aí estava gerando recompensas para eles que são infindáveis. E isso é muito bonito assim no Evangelho, sabe? Eu quero deixar essa reflexão com os irmãos mesmo. Vamos se posicionar, ser cristãos sem ser caretas. Nós temos aqui o nosso espaço do nosso prédio, da nossa igreja, onde a gente pode falar abertamente da nossa fé. Temos o nosso vocabulário. Mas durante a semana estamos diante de situações diferentes, com pessoas diferentes que carecem de Deus, mas que a gente precisa saber fazer um reestudo, uma reavaliação, uma releitura da situação para que a gente possa falar nessa palavra e fazer a missão com Deus. Para que a gente chegue em nossa casa à noite, depois do trabalho, da faculdade, ou depois dos encontros que nós tivemos com as pessoas por aí, e se alegrar e descansar falando, poxa vida, hoje eu, graças a Deus, participei com Deus e com a sua equipe em cumprimento da sua missão, que é aquilo para o que eu fui criado para fazer. E essa satisfação, meus irmãos, é algo que mais nada pode fazer por nós, mais nada pode nos dar essa satisfação, sabe? Então eu quero deixar isso assim com os irmãos. Vivam a missão com Deus, entendam qual é a vontade de Deus para a sua vida. De maneira que a Bíblia não tem um versículo dizendo qual que é o próximo passo. O Espírito Santo está aí para te auxiliar, mas de maneira que uma vez que a sua consciência de vida estiver bem fundamentada na Bíblia, você vai saber o que fazer. Você vai saber o que não fazer. Você vai saber com quem não se envolver. Com o que se envolver, o que não se envolver. Você vai entender, sabe? E oração. Oração pedindo direcionamento. Não direcionamento de eu vou para cá, eu vou para lá. Mas direcionamento para que Deus me proteja nessa caminhada, sabe? Deus abençoe a todos. É um privilégio para mim. Eu estava conversando com o pessoal aí do backstage da gravação antes de começar. E a gente fez uma oração juntos, a gente disse como é um privilégio, uma preciosidade a gente poder termos acesso a essa palavra, que é mais preciosa do que o ouro, do que a prata, do que os diamantes. Presta atenção no que a Bíblia está falando, porque se você prestasse atenção, você já não teria se metido em muitos enroscos que você se meteu aí, sabe? Em nome de Jesus. Amém. Tenho a não ser tanto amor em teu olhar. Este mundo vai passar, mas tua verdade ficará. Jesus, eu só tenho a ti, esperança para mim. Se estou triste, minha fé está em ti. A tua mão sustenta o céu,
sustenta o meu viver, o teu amor me guiará até o fim. O que tenho a não ser tanto amor em teu olhar. Esse mundo vai passar, mas tua verdade ficará. Jesus, eu só tenho a ti, a esperança para mim. E se estou triste, minha fé está em ti. A tua mão sustenta o céu e sustenta o meu viver. O teu amor me guiará até o fim. Jesus, eu só tenho a ti. 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 O que tenho a não ser. Amém. Fiquem em paz, tenham todos uma ótima semana. Deus os abençoe. Amém.